Boa tarde. Vamos então dar início ao segundo seminário por ocasião das atividades comemorativas do mês de assistência social. Seminário intitulado Cidade para Todos, uma discussão sobre política urbana e serviço social. Eu vou convidar para compor a mesa aqui conosco as convidadas desta tarde, a professora Isabel Cardoso, assistente social, professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ, por favor, e a professora Tatiana Dami, da Universidade Federal Fluminense, também assistente social. Obrigada, boa tarde. Bem, como é de praxe, eu trouxe uma pequena minuta aqui, né, para que a gente possa dar início a esse seminário, falando um pouco do que o Conselho tem realizado dentro do mês de maio. Né? Não sei se todo mundo aqui recebeu, se também são todos estudantes, se são todos assistentes sociais, se há a presença de estudantes. Nós encaminhamos para os assistentes sociais e também disponibilizamos na página do Conselho a programação completa das atividades do mês de maio. Então, são 48 atividades, né, em 21 dias úteis. Então, são muitas atividades, né? Elas estão ocorrendo em 28 diferentes locais e em 16 municípios do nosso estado para comemorar o Dia do Assistente Social. Como vocês sabem, são minicursos, seminários, né? Minicursos com uma duração de 5 horas cada, seminários concentrados a cada segunda-feira do mês de maio. E no dia 13 de maio haverá a conferência central, a mesa central, que vai tratar exatamente o tema da precarização das relações de trabalho, com a participação da professora Yolanda Guerra e do professor Ricardo Antunes. Então, já de antemão, convido a todos os presentes para estarem conosco no Teatrão da UERJ, às 16 horas, para essa mesa. Na verdade, então, hoje, a gente tem um tema que carece de maiores discussões por parte da nossa categoria profissional, que é a questão da política urbana, né? E, sobretudo, do que isso tem a ver conosco, o serviço social. Então, hoje, nossas reflexões estarão voltadas para um tema que, se não é novo para o serviço social, tem se apresentado com novas dimensões nos últimos anos. Trata-se da relação da nossa profissão, como eu já falei, com a questão urbana. É importante ressaltar que debater esse tema também responde a uma preocupação do conjunto Cefes-CRES, sobretudo a partir de uma das deliberações do último encontro nacional, que colocou a necessidade de que todos os regionais encaminhassem debates, discussões com relação a esse tema. Então, nós estamos aproveitando exatamente o mês de maio para fazer isso. Em nosso último, então, encontro nacional, mobilizado por relatos e depoimentos de diversos profissionais, tanto da direção dos CRES como de base, foi aprovado que realizemos em 2010 e 2011 eventos que nos possibilitem refletir sobre nossa atuação nos espaços urbanos. Na verdade, multiplica-se a necessidade de previsão de políticas sociais que respondam a demandas da população que os habitam. Além disso, é necessário que tais políticas sejam capazes de contribuir para a redução da colossal desigualdade econômica e de acesso a condições de vida existentes no Brasil. Como eu falei antes, a questão urbana não é um tema novo para o serviço social, embora careça entre nós maiores oportunidades de debate. Ao contrário, grande parte das nossas intervenções se dá nos espaços da cidade. Na realidade brasileira, aliás, é possível constatar que quanto maior o município, maior o contingente profissional de assistentes sociais atuando com políticas
como habitação, assistência, saúde, educação, atenção a segmentos como juventude, crianças, mulheres, idosos e tantos outros. As grandes metrópoles, bem próximas do modelo que hoje conhecemos, começaram a se constituir desde o século XIX, fruto das alterações do modo capitalista de produção, que então exigia grandes unidades de trabalho. Nelas concentravam-se centenas ou mesmo milhares de trabalhadores, o que gerava em torno destas grandes indústrias necessidade de infraestrutura como habitação, rede de serviço e comércio, saneamento, transporte, lazer. Ainda assim, temos que ter cuidado para não naturalizar também as alterações havidas nas proporções entre a população urbana e a população rural. Dados da ONU demonstram que, se analisados em escala mundial, apenas em 2007 foi que a população urbana passou a constituir mais de 50% da população global. Essa alteração se deu bastante em função da realidade asiática, em que processos migratórios do campo para a cidade se intensificaram. Isso não significa afirmar que as questões postas ao debate sobre a realidade urbana neste século XXI sejam exatamente as mesmas que se viam há quase 2 séculos atrás. As contradições sociais fazem com que cada conjuntura paute novos desafios e demandas para a humanidade. Podemos pensar em 2 exemplos. Há 2 séculos, o ritmo de transformação da natureza ainda não tinha colocado os riscos para a sobrevivência da espécie humana, hoje apontados por diversas ciências. A poluição das águas e do ar, bem como o esgotamento de diversos recursos naturais, encontram-se atualmente entre as preocupações sociais que têm demandado a atenção de diversas profissões. Mesmo o serviço social tem sido chamado a contribuir com os debates em torno do meio ambiente, em algumas regiões do Brasil. Um outro exemplo é a estrutura existente de comunicação e transporte. O século XX revolucionou estas 2 áreas. Tempo e distância têm hoje significados muito distintos do que se vivia à época das primeiras revoluções industriais. A privatização dos sistemas de transporte público tem sido uma questão de fundo para o dia a dia de milhões de brasileiros, uma vez que é o lucro e não o conforto ou o respeito aos horários previstos, as condições das estradas, ruas e avenidas, aquilo que guia a oferta destes serviços. No que se refere à comunicação, a grande concentração dos meios de comunicação impede o acesso a informações e molda a visão que a maioria da população tem sobre a questão social, os movimentos sociais, as lutas que se desenvolvem pelos diversos direitos. Também neste campo, o serviço social começa a produzir suas contribuições. Nós podemos aproximar ainda mais este debate do nosso cotidiano profissional. É só lembrarmos que recentemente ocorreu em vários estados do país, particularmente no nosso estado, no Rio de Janeiro. O modo de ocupação das grandes cidades e os interesses que se revelam neste processo têm resultado em fenômenos como a criminalização da pobreza e a expulsão de pessoas com menores recursos financeiros para os subúrbios distantes das grandes cidades, apenas para citar esses 2 aspectos. O modelo de intervenção do poder público é certamente o principal responsável pelas mortes que vimos ocorrer no nosso estado em abril, e ele não está ausente destes locais, que costumam afirmar determinadas visões. Ao contrário, mantém e amplia intervenções, muitas vezes como estado policial, como também nos lembram diversos autores ao analisarem o fenômeno da urbanização. Como podemos ver, pensar a questão urbana significa pensar acesso aos diversos direitos. Implica em apreender o significado de fenômenos como violência urbana, tráfico de drogas, condições de moradia, acesso à saúde, educação, cultura, lazer. Parece-nos, portanto, que nesta etapa da retomada dos debates públicos do serviço social sobre essa questão, a questão urbana,
Uma árdua tarefa que teremos será a de delimitar o que falamos e em que medida tais fenômenos demandam a nossa intervenção e atuação. Bem, então, para contribuir hoje com as nossas reflexões, teremos a presença de duas assistentes sociais que já estão aqui conosco na mesa e professores que se dedicam a pensar os fenômenos urbanos. A professora Isabel Cristina, da Costa Cardoso da UERJ, que é a minha esquerda, e a professora Tatiana Damer, da UF, que também atua na fase, não está mais, que atuava na fase, é que está aqui à minha direita. Por fim, eu quero apresentar a vocês a metodologia que nós temos adotado nos nossos seminários, né, que a gente pretende adotar esse ano. Bem, nossas convidadas terão, assim, 30 minutos, cada uma, para as suas exposições iniciais. A seguir, teremos um bloco de 6 a 8 participações do público, com até 5 minutos cada. Então, nessas participações, vocês não precisam necessariamente apresentar questões aos palestrantes, podendo expressar também suas opiniões, inquietações, tecer comentários. Ao final desse bloco, as convidadas comentarão por 10 minutos cada as intervenções do público, cada uma acerca daquilo que considerar central em sua avaliação. Havendo interesse, realizamos uma segunda rodada nos mesmos moldes e aí, então, dentro do teto que nós estabelecemos para esse seminário, término desse seminário, concluímos o evento. Na verdade, a nossa intenção é motivar a participação dos presentes, né? E, sobretudo, possibilitar um debate e a conversa aqui entre nós todos sobre esse tema. Por fim, eu quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer já de antemão a presença de Tatiana e de Isabel, que prontamente aceitaram o nosso convite para compor essa mesa. Convidar mais uma vez para a conferência do dia 13, né? E então, dar início a essa mesa. Boa tarde a todos. Agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, a convite de você, e dizer que é em especial com bastante satisfação que eu aceitei esse convite, porque eu venho sendo chata junto ao Conselho, cumprindo o meu papel, que é de que o Conselho paute esse assunto, né? Nós temos hoje um conjunto de recursos, um conjunto de políticas e um conjunto de problemas que não são necessariamente novos, mas que colocam a urgência e a necessidade de enfrentarmos efetivamente o tema que se propõe hoje, por exemplo, nessa mesa. Cidade para todos, serviço social e política urbana. Então, eu fiquei pensando, bem, o problema da questão urbana é por onde é que você vai enrolar, né? Por onde é que você vai pegar esse objeto? Porque ele permite tantas entradas, ele permite tantas possibilidades de discussão, ainda mais frente a essa conjuntura bem recente, né, de uma série de desastres, né, e tragédias sociais que nós vivemos no início de abril, que eu fiquei me perguntando um pouco por onde é que eu começaria efetivamente essa discussão. Então eu resolvi começar pelo campo da história, e começar pelo campo da história das lutas em torno da democracia.